Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravarmos mais uma aula, agora dessa vez relacionada à nossa escola bíblica dominical, tá bom? Todos sabem que domingo que vem, dia 5 de abril, nós iniciaremos uma nova jornada da escola dominical, segundo trimestre. Cada turma, cada sala, na verdade, terá aí o seu tema específico, tá? Sobre o que vai estudar nesse trimestre. Eu estarei comentando, claro, a lição dos jovens, que tem uma abordagem apologética, como você bem sabe, que é a capinha da lição. Hoje nós estamos usando esse material aqui, mas na próxima nós estaremos fazendo aí nossos próprios slides, né? Aqui nós temos isso aqui é um site, né, que tem aí na internet, Estudante da Bíblia, onde ele pega as lições e faz meio que um resumo assim, ele coloca na verdade o texto, né? E aí ele bota alguns comentários, inclusive ele faz dica de livros, entendeu? Traz alguns subsídios que podem ajudar bastante, incrementar bastante aí a tua aula, tá bom? Então, se você quiser mais uma fonte, tá aí uma dica para você, professor da escola dominical. Uma outra coisa muito importante, antes de você iniciar essa aula de domingo, é você ter fontes, tá? Porque essa lição dos jovens, ela, como eu falei, tem um caráter apologético, ou seja, ela vai trabalhar muito a questão de argumentação, ela vai trabalhar muito essa questão de embate. Certamente você vai ter alunos que já frequentam a universidade e eles têm contato direto com aquilo que vai ser trabalhado no livro. Não é segredo, por exemplo, para ninguém hoje em dia que dentro dessa igreja nós temos pessoas que defendem essas ideologias que a lição vai combater. Então você precisa estar realmente munido, preparado para os embates que vão vir. Nós sabemos que existem pessoas que defendem, por exemplo, as ideologias progressistas, políticas progressistas, pessoas de esquerda, entendeu? Pessoas que defendem políticos porque aprenderam dentro da universidade, que os professores ensinaram que o cara não é bem aquilo que se fala dele, entendeu? Ou seja, são situações como essa que nós vamos estar enfrentando aí nesse trimestre, tá bom? Então você pode ter um aluno lá, por exemplo, está cursando filosofia, história, alguma área humana, que ele possa ter se perdido, se identificado com uma dessas ideologias que a lição vai combater, e aí ele pode te dar muito trabalho. Então por isso é importante o professor também estar amparado, né? Principalmente aquele que não tem essas formações, mas isso não é desculpa nenhuma para que você não tenha um bom material para contrapor essas ideologias. Por exemplo, aqui, ó, nós temos esse livro, todos da CPAD, que eu trouxe aqui alguns, mas claro, tem outros de outras editoras, mas só para mostrar que na CPAD nós também temos alguns materiais bons, como esse do Charles Cosso e da Nancy, acho assim que se pronuncia o nome, tá? Que tem como tema "E agora como viveremos", tá bom? É um material apologético, é claro que ele foi escrito dentro de uma cultura estrangeira, mas, enfim, as ideologias que se pregam lá, elas acabam também fazendo parte da nossa sociedade brasileira. Você pode observar que muita coisa que a gente copia, que a gente fala aqui, muito mesmo é aquilo que é aprendido lá fora. Então, os professores mesmo vão fazer seus cursos, muitas das vezes, mestrados, doutorados, pós-doutorados, eles vão fazer lá fora. E quando voltam, vem carregado com essas ideologias. Então, é uma obra que pode te ajudar. Aqui também é uma obra os mesmos autores, só que aqui a ideia, o tema é o cristão na cultura de hoje, tá bom? E aqui ele vai falar basicamente um assunto voltado mais para o contexto cultural, tá bom? Como é que o cristão ele pode se comportar dentro da cultura? É possível ser crente e fazer parte de uma cultura como a nossa? São questões como essa que o livro vai abordar, você vai precisar muito disso. Nós temos outra aqui, que isso aqui é até mais novo, tá? Que tem como tema "Ama teu corpo", e aqui ele vai contrapor a cultura, tá? Que quer fragmentar o ser humano criado à imagem de Deus, por exemplo, ideias de que
meu corpo, minhas regras, né, muito pregada hoje pelo feminismo. É um assunto que ele vai trabalhar, então é outro material que a gente indica você ter aí como fonte de pesquisa, ou mesmo um texto para se ler, né? Eu acredito que deve se ler. E por último, eu tenho aqui, isso aqui ele é bem antiga, do Ralph Mucaster, também da CPAD, que trabalha o seguinte tema: examine as evidências, que vai entrar mais algumas teorias da ciência e tal, e aqui ele vai combater, por exemplo, o evolucionismo, vai mostrar o criacionismo, vai ter uma lição que vai trabalhar sobre isso daí, tá bom? Então, isso aqui é só alguns exemplos de materiais que você pode ter para estar trabalhando aí durante esse trimestre. Então, eu desejo que você tenha bons materiais. Hoje a lição ela é mais introdutória. A lição de amanhã, na verdade, será mais introdutória. É muito importante você definir bem essa lição, porque as outras dependem dela, tá? Então, nós temos aqui o tema da lição, tá bom? Da nossa lição de domingo, né? Tá? Que tem como título Entre a Verdade e o Engano, combatendo. Na verdade, isso aqui é o tema da capa, né, irmão? O tema da lição mesmo, perdão, que eu me confundi aqui, é isso aqui, é o tema da lição, tá bom? O que é uma ideologia? Então, basicamente, a lição ela vai estar trabalhando ideologia. Nós temos aí essa imagem, ela é bem significativa, essa imagem aí, porque mostra várias pessoas com engrenagens. Cada engrenagem dessa, podemos dizer que é uma ideia, tá bom? Então, como é que a gente faz para essas engrenagens, por exemplo, rodar? Tá? Será que só existe uma forma de fazer a engrenagem girar? Não existe outras formas? Então, cada engrenagemzinha pequenininha dessa daí, ela representa o quê? Uma ideia, tá? Nós temos aí o nosso texto principal. Ele está baseado, na verdade, em dois textos, né? A leitura bíblica, no caso, tá bom? Aqui tem algumas orientações muito importantes, que é 2 Colossenses 2:8 e 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, versículo 5. Muito importante, eu sempre digo isso, já disse para vocês em algumas aulas. Estude um texto, faça uma pesquisa, procure um comentário bíblico, tá bom? Para que você não saia, por exemplo, falando bobagem. Ó, exemplo aqui, nessa lição, vocês vão ter aqui a palavra filosofias. Alguém pode pegar e passar lá de aula e dizer assim, olha, não estude filosofia porque a filosofia não é de Deus, tá? Que a filosofia ela é apenas ensinamentos humanos, muitas das vezes são diabólicas, etc, tal. Mas, meus queridos, não é desse tipo de filosofia que o autor está falando, né? Ele está claramente, ele fala, né? Ele complementa. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, tá? O que seriam essas vãs sutilezas, tá? Ou seja, argumentos sutis, argumentos que parecem doces, argumentos que parecem inofensivos, digamos assim, mas, como ele fala aqui, segundo a tradição dos homens. Então, a filosofia e as vãs sutilezas, que você deve tomar cuidado, não é aquela que traz uma reflexão da vida, porque a própria palavra filosofia, vocês sabem, significa amor à sabedoria, tá? Então, os filósofos, eles não tinham como objetivo, pelo menos alguns deles não tinham objetivo de desviar ninguém da, das suas crenças. Pelo contrário, apenas eles queriam que as pessoas questionassem se de fato o que elas estavam seguindo tinha sentido ou não. Ou seja, a busca, sempre essa busca pela verdade. Então tem que tomar muito cuidado para não demonizar a filosofia. Porque as pessoas costumam fazer muito isso. Vai chegar em sala de aula, aí vai dizer que o irmão foi para a faculdade, fez filosofia e se desviou tal. Não é questão da filosofia. A filosofia, ela, tudo bem, ele aprendeu, mexeu com a, as crenças dele, podemos dizer assim, mas a pessoa tem que ter maturidade para saber lidar com o conhecimento, porque senão é complicado.
Então, só recapitulando, tendes cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Deixa eu ver aqui só a Bíblia, Thomas Nelson, tá? Thomas Nelson. Eu não trouxe ali nenhum comentário, mas aí eu vou ver o que ela fala aqui sobre esse assunto. Lá na carta de Paulo, Colossenses, eu nem peguei ainda, tá? Capítulo 2, versículo 8. Tá? Capítulo 2, versículo 8. Na versão NVI, esse texto está assim, ó: tenha cuidado para que ninguém os escravize. Nessa versão que está na lição, tenha cuidado para que ninguém vos faça presa. Escravizar, veja bem, escravizar e fazer presa. Tá? Tem praticamente a mesma ideia. Quem está escravo é porque está preso, tá bom? Escraviza em quê? A filosofias vãs. A NVI, veja que a NVI, ela dá uma ideia mais, digamos, completa dentro daquilo que eu falei para vocês. Recebam, versículo 8, né? Para que ninguém os escravize a filosofias vãs. Então, veja que não é qualquer filosofia. É uma filosofia vã, tá? E enganosas, tá? Então, essa palavra aqui, filosofia e vã e sutileza, nessa versão, parece que elas estão separadas, tá bom? Mas na NVI, na versão nova, que é a NVI, a versão internacional da Bíblia, ela deixa as palavras filosofias e vãs e enganosas dentro de um contexto só, que é o que eu falei para vocês. Não é, para ficar bem claro, que não é qualquer filosofia. Tem filosofia que realmente é enganosa, que é exatamente o que a lição vai apresentar. Por exemplo, nas lições que vão vir, na lição do domingo que vem, só um exemplo do que seria uma filosofia enganosa. Você vai falar sobre materialismo histórico. Tá? Vai ter uma lição que vai falar sobre relativismo ético-moral. Então, isso é um tipo de filosofia. Tá? Então, você tem que entender que quando o apóstolo Paulo colocou essa palavra, ele não está se referindo a todo o arcabouço filosófico, não. Ele tá sendo pontual, ele tem um objetivo. E aí, sempre é importante a gente entender o objetivo do livro que ele foi escrito, tá bom? Então, dá uma estudada sobre isso. Esse livro, por exemplo, qual foi o motivo de Paulo ter escrito esse texto? Tem que ter uma fundamentação. Ele não escreveu assim do nada, tá legal? Então, aí no comentário aqui da Bíblia, diz o seguinte, ó, olha o que o comentário está dizendo aqui. Paulo não descarta a importância do pensamento crítico e do aprendizado sadio na disciplina moderna da filosofia. Tá? No dia de Paulo, olha o que ele está dizendo. Filosofia era um termo abrangente que podia descrever várias facções, movimentos ou opiniões, que é muito semelhante a hoje. Quando a gente fala de filosofia, a gente não pode pensar só numa coisa. Tem gente que vai pegar essa palavra filosofia, ele vai ficar preso só numa bolha. Tá? Veja bem, a Bíblia, ela está trazendo aqui um contexto em que essa palavra foi empregada. E o que ele diz? Que nos dias de Paulo, já nos dias de Paulo, pense comigo, ela já representava o quê? Facções, movimentos ou opiniões. Então, quando Paulo está falando sobre isso, ele está falando de algum tipo de opinião, algum tipo de movimento, algum tipo de facção. Lembra, porque vocês são da turma dos jovens, professores, mas nas lições que falaram sobre heresias, um dos significados da palavra heresia é justamente essa, facção, tá? A palavra heresia tem muito isso, negócio de facção, tá bom? Aí ela continua falando, alguns escritores judeus helenistas apresentavam o judaísmo ao mundo helenista como uma filosofia. Ele fala mais, se fundamenta nas tradições humanas. O que torna essas filosofias inúteis é que ela deriva da especulação humana na presente era perversa e não transmite sabedoria divina. Então, acho que isso aí está bem claro, né? Não tem nenhuma crise com relação a esse ponto, tá bom? Estou só
pontuando aqui para você não correr o risco de fazer algum comentário indevido sobre esse assunto. Aí vem aqui Paulo, aí outro texto é 2 Coríntios 10, 3, 4, 5, ele fala, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Eu acredito, meus irmãos, que a principal observação que nós temos que fazer aqui nesse texto é o versículo 5. Tá? O versículo 5 ele fala, veja bem, ó, porque tem gente que fala assim, que ele não quer se envolver com debate, eu não quero saber de debate, debate não leva ninguém a lugar nenhum, debate é isso, aquilo mais. Mas veja bem, olha o que a Bíblia está falando, que você deve fazer como um professor, como um cristão. Veja bem, você tem que destruir. Destruir. O que é destruir, gente? Destruir é acabar. É como você pegar, jogar uma bomba no negócio ali, destruir, acabar. O que eu devo destruir? Conselhos, toda altivez que se levanta contra o quê? O conhecimento de Deus. Então, se tem uma filosofia que está se levantando contra o conhecimento de Deus, o que é que o cristão tem que fazer, professor? Então, o aluno está lá na universidade, o professor está se levantando contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. O que é que o aluno deve fazer? Ele tem que ficar de boca aberta? Ele deve ficar apenas absorvendo aquilo? Ou ele deve seguir o conselho de 2 Coríntios 10, 5, tá? Que é destruir esse tipo de conselho, tá? Porque, ó, e levando cativo, e aí, além de destruir, você deve fazer tem outra coisa aqui, ó, levar cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Isso aqui, irmãos, quer dizer que todo movimento cultural, ele deveria ser levado ao entendimento, à obediência de Cristo. A gente vai ver que tem manifestações culturais, entendeu? E mesmo que elas não sejam, digamos, cristãs, vamos colocar assim, mas elas têm alguma coisa que você pode aprender com ela. Mas tem movimentos culturais que não servem para nada. E aí a Bíblia está dizendo que nós devemos levar cativo. O que é levar cativo? Aprisionar. Ou seja, aprisionar aquela coisa errada para a obediência a Cristo Jesus. Ok? Isso é só um pequeno comentário, tá bom? Aí nós temos aqui a introdução, aonde ela vai pontuar. A lição aqui ela vai pontuar, meus queridos. A introdução vai pontuar o quê? Que nem toda, isso aqui é importante, nem toda ideologia seja abertamente hostil, ela é hostil à fé cristã. É aquilo que eu acabei de falar. Vai ter tipos de ideologias que não são prejudiciais à fé cristã, tá bom? É bom você deixar muito bem claro isso. Porque você pode dizer assim, ó, toda ideologia, é que nem a história da filosofia, toda ideologia, ela é perigosa. Não, nem sempre. Porque, veja bem, a pregação do evangelho é um tipo de ideologia, tá? Você trabalhar, por exemplo, doutrinas bíblicas é um tipo de ideologia. Então, nem sempre é algo ruim, tá bom? Então, o objetivo dessa aula, como ele fala, é identificar quais os impactos que as ideologias podem causar à fé cristã e como devemos nos portar diante delas, tá bom? Então, a introdução basicamente é isso. Aí nós temos aqui o primeiro tópico, tá? A característica de uma ideologia. Tá? O que é uma ideologia, gente? Antes de mais nada, o que é uma ideologia? De acordo com a enciclopédia, tá, da Bíblia, ou enciclopédia de Bíblia teológica e filosófica do Champlin, ele diz o seguinte, que essa palavra ideologia, ela é um sistema de ideias e normas que orienta a maneira de pensar e agir das pessoas. Então, eu acredito que você não vai ter muita dificuldade em trazer o conceito da ideologia. Inclusive, essa palavra, ela vem do grego eidos, tá? Significa ideia, e logos, raciocínio.
O sentido é o conhecimento sobre as ideias. Consideremos, ele apresenta 5 formas de ideologia. Uma delas, só para você ter uma ideia, a ideologia de Marx, que entendia que a ideologia que ele pregava, tá, contra o capitalismo, etc., tal, era correta, enquanto todas aquelas outras que afrontavam ou discordavam da ideia dele estavam erradas. Para ele, só a ideia dele estava correta. Então, a ideologia é exatamente isso. Ela é um sistema, como ele fala aqui, um sistema de ideias, onde esse sistema ele vai dirigir aí o pensamento, a vida das pessoas, tá bom? Agora, a lição, ela traz aqui algumas coisas importantes sobre as características das ideologias. A primeira característica que ele coloca é a fundamentação humana. O que seria uma ideologia relacionada à fundamentação humana, tá? Como a própria lição traz, ela traz o quê? Uma reflexão humana, tá? Sendo formulada por pensadores, aí ele fala pensadores, filósofos, políticos ou movimentos sociais. Tá? As ideologias que têm como característica de fundamentação humana, elas passam por essas pessoas, né, que são pensadores, são filósofos, são políticos, tá? Ou até mesmo movimentos sociais, tipo ONGs, tá? Ó, uma ideologia muito disseminada nos nossos dias atuais, da ideologia de gênero, por exemplo. Hoje tem também as pessoas que, além do mais, se acham mais um animal, se identificam mais com um animal do que com uma pessoa. Tem gente que diz que ele está num corpo humano, mas ele não é humano, ele é um gato, ele é um cachorro. Aí ela anda como um cachorro, late ou mia, e assim por diante. É um movimento. Tem as questões políticas, que vocês acompanham, sabem muito bem como é que é essas questões políticas, entendeu? Agora, professor, tome muito cuidado para você não ficar muito preso nisso. Tá? A ideia aqui é apenas trazer a fundamentação humana. Tá? Por exemplo, qual é a fundamentação ideológica da nova família? O que seria a nova família? Homem com homem, mulher com mulher. Qual é a fundamentação disso? Ela é divina ou ela é humana? Claramente ela é humana, porque ela não tem base bíblica. A gente sabe que ela não tem base bíblica, ela não tem base biológica, mas ela é humana. Então, os seres humanos conseguiram criar uma ideologia onde eles sustentam, tá? Onde eles respaldam essa ideia, tá bom? Outra característica, tá? Outra característica da ideologia, ela tem autoridade própria, tá bom? Como ele fala, as ideologias frequentemente reivindicam autoridade total sobre a interpretação que elas fazem da realidade. Ó, as ideologias frequentemente reivindicam autoridade total sobre a interpretação que elas fazem da realidade. Você vai observar durante esse trimestre, nos assuntos que vão ser estudados, que as ideologias que vão ser interpretadas, elas trabalham muito essa questão, né, de interpretar como elas querem interpretar. Elas não estão preocupadas se tem um argumento, se tem uma base. Ah, mas isso aí, por exemplo, você pode observar, as pessoas quando elas estão debatendo sobre ideologia de gênero, vou voltar novamente isso aqui, porque é um assunto que é mais, assim, atual. Aí você fala, ah, mas isso não tem base biológica, científica, assim, mas não interessa, isso não importa, entendeu? Ou seja, elas vão usar o argumento para tentar defender a sua interpretação, mas quando o debatedor do outro lado usar o argumento para tentar desfazer, vai dizer que isso não é válido. Porque o que vale, na verdade, é a forma como elas veem a realidade. Tá bom? Como ele fala, se apresenta como explicações finais para a dimensão da vida. Ou seja, você não tem outra saída. A ideia desses pessoal, a gente pode observar, é que eles querem trazer as pessoas para o campo deles. Tá? Eles não querem fazer um debate onde esse debate ele englobe vários pontos, né? Várias fontes, digamos assim, para a gente tentar chegar
denominador comum, porque a ideia, meus queridos, não é vencer o debate, etc. A ideia é mostrar a verdade. Então, quando a gente vai estudar, debater alguma coisa, nós não estamos querendo ali desqualificar a pessoa, apesar que a maioria dos debates acaba realmente desqualificando o outro do outro lado. Mas se for pensar em um debate de ideias, é o que a gente não debate pessoa, a gente debate ideias, aonde você pode usar as fontes A, B ou C, aí a coisa se torna mais elegante, né? Digamos assim. Mas, porém, esse grupo de pessoas que tem, como diz a Bíblia Sagrada, usam de vãs filosofia, eles não querem entrar por esse caminho. E por último, nós temos aí a resistência à verdade. Isso aqui é característica das ideologias, como chama aqui o primeiro tópico, né? As características de uma ideologia humana. Eles resistem a de todas as formas à verdade. A gente vai, por exemplo, você vai para um debate e aí você usa a Bíblia como regra, né, como a tua fonte. Aí eles atacam a Bíblia, eles vão dizer que a Bíblia é um livro antigo, que a Bíblia é um livro que não merece respeito porque ela é machista, porque ela é patriarcal, porque ela é misógina, que é a palavra agora que está em moda, né? Ela é preconceituosa, a Bíblia é homofóbica, ou seja, aí vai ter um ataque à Bíblia para poder resistir à verdade. Então, se a Bíblia ela condena determinado comportamento, aí o que eles vão fazer? Eles vão atacar a Bíblia, porque atacando a Bíblia, na cabeça deles, eles estão destruindo qualquer argumento que se possa usar para combater aquela ideia. E aí ele cita um texto aí que é bem conhecido, Romanos 12, versículo 2, tá? Romanos 12, bem conhecido esse texto, tá? Capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte, deixa eu só ler aqui para a gente fechar aqui esse primeiro tópico, tá? Ele fala, ó, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, claramente, meus irmãos, para que a gente possa, como diz o apóstolo Paulo, saber qual é a vontade de Deus, um dos passos é não se amoldar, é não se colocar na mesma, digamos, no mesmo nível, porque senão você nunca vai saber qual é a verdade, qual é a vontade de Deus para a tua vida, tá bom? Aí ele tem aqui, ó, o livro lá que eu indiquei para você, O Cristão na Cultura de Hoje, tá bom? Ó. O segundo tópico vai falar sobre o impacto sobre a fé cristã, tá? Qual é o impacto que essas ideologias podem causar na fé cristã? A gente tem visto muita gente dentro da igreja que está sendo impactada por essas ideologias que nós vamos estar trabalhando durante o trimestre. E eu quero dizer, gente, que não é só a questão de quem vai para a faculdade. E fique bem claro que tem pessoas que estão sendo atacadas dentro de casa mesmo, porque a gente tem os filmes, nós temos as séries, tá bom? Nós temos livros, tá? Então, todos são portas de entrada para a propagação dessas ideologias. Ó, você vê um cristão, por exemplo, um cristão que ele vota em partidos, digamos, de esquerdas, que segue políticas progressistas, talvez, eu penso que alguns dentro da igreja, nem todos conseguem ter uma ideia, uma dimensão do perigo que é o que esses partidos pregam, né? Então, meus irmãos, acaba gerando o que o tópico está falando aqui, né? Conflitos, tá? Porque quando você tem uma ideia sobre a vida com base na cosmovisão cristã, é natural que você vai ter esses conflitos, tá? E aí ele fala que isso aí acaba mexendo com os valores morais e até espirituais. Por isso que ele coloca Efésios, capítulo 5, 3 ao 7, para falar do conflito. Isso aí é um tipo de conflito também espiritual. Não é fácil. Veja que já existem lugares que, por causa dos valores cristãos,
Algumas pessoas já perderam sua vida, algumas pessoas estão presas, outras estão sendo ameaçadas, entendeu? Outras são processadas porque elas defendem um valor cristão, tá? Elas defendem um valor bíblico. E isso acaba gerando o quê? Conflito. Outro ponto também é a questão do evangelho secularizado. Essa palavra secularizada, gente, é bom que você explique que esse termo secularizado aqui, tá bom? O que é uma sociedade secular? É uma sociedade que ela não tem nenhum tipo de resquícios religiosos, não importa qual seja, se seja evangélico, espírita, católica, a ideia é tirar completamente qualquer tentativa de explicar a vida por um viés religioso, entendeu? Então, o que está acontecendo hoje? Por que ele fala isso aqui? O que seria esse evangelho secularizado, tá bom? O evangelho secularizado, basicamente, é aquele que ele não combate mais o que está errado. O que é pecado passou a ser relativizado. Por isso que a lição coloca, entendeu? Que esse evangelho ele tem um efeito danoso, tá bom? Ele tem um efeito danoso. Ele tem influência, a influência de determinadas ideologias sobre a fé cristã é o secularismo que vem ocorrendo em relação ao evangelho. Isso acontece quando o cristianismo perde seu caráter espiritual e transcendente. Isso aqui é muito importante, essa palavra aqui, transcendente. O evangelho, meus irmãos, ele não é uma coisa que veio da terra. O evangelho, ele é o próprio Cristo. E nós sabemos que Cristo, ele veio do céu. Então o evangelho, ele é transcendental. Por isso que as verdades do evangelho, elas não podem ser entendidas por um viés secular. E aí o que os homens estão querendo fazer? Estão querendo secularizar uma coisa que é transcendente. Isso não vai dar certo, tá? Como ele fala, passando a ser visto apenas como uma filosofia devida, um código moral, tá? Ou uma ferramenta de transformação social. Tem muita gente que fala assim, eu fui para a igreja e eu mudei de vida. Mas aí, para ele, o que é o evangelho? Ele parou de beber ou ele parou de fazer coisa errada? É só isso que é o evangelho? A gente sabe que o evangelho é mais do que isso, tá bom? Por último, nós temos, para fechar, a ameaça à integridade da fé, né? As ideologias que contradizem e relativizam as escrituras, ele fala, podem levar a uma distorção da verdade bíblica, resultando em interpretações distorcidas da Bíblia e a negação de doutrinas fundamentais com a divindade de Cristo. Tá? Então, o grande problema de tudo isso aqui, o grande perigo desse segundo tópico que ele quer trazer aqui, é o impacto que essas ideologias vão trazer na vida de pessoas, como conflitos, um evangelho secularizado e, por último, vai ameaçar completamente a integridade da fé. Tem pessoas que já não são mais a mesma, né? Às vezes elas leram um livro mesmo, como eu falei, não é só na universidade que você recebe esses ataques ou tem contato com essas informações. Às vezes, quando você está assistindo um filme, tem pessoas que sim são influenciadas por filmes, séries, livros, músicas, enfim. E aí acaba perdendo o que a lição fala sobre integridade, né? A fé cristã exige exclusividade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Não tem como você querer criar outra maneira. Não tem como. Isso aqui é muito fechado, isso aqui é muito exclusivo. O que Jesus quer dizer? Que ele é o caminho, que ele é a verdade. Ou seja, não tem outra verdade, não tem outro caminho, não tem outra vida, não tem como você chegar no céu. Alguém pode dizer assim, mas será que para mim ir para o céu eu tenho que largar a minha vida para ficar indo só para a igreja? Não é questão de ir só para a igreja. Não tem nada a ver, as pessoas confundem muito. Até quem vai para a igreja todo dia, podemos dizer assim, não está garantido ir para o céu, porque ele pode estar sendo só ali um frequentador da igreja. Não é disso que a Bíblia fala. A Bíblia não fala sobre isso. Ela fala sobre congregar, mas o congregar na Bíblia tem a ver muito com a relação, a comunhão. A comunhão. Então, assim, é como eu me relaciono de forma espiritual
com o corpo de Cristo, né? E para fechar, nós temos aí a defesa da verdade bíblica, né? A defesa da verdade bíblica. A gente vai, certamente, nas duas lições aqui vai ser bastante trabalhado, esse temazinho, esse subtema. E aí ele tem aqui o discernimento bíblico e espiritual, tá? É muito importante. Como fala em 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo e retende o bem. É aquilo que eu falei no início, nós não vamos demonizar tudo. Tem gente que quer demonizar tudo, quer acabar com tudo, e não é por aí, tá bom? Mas esse conselho de Paulo, ele é excelente, examinar aquilo que realmente é bom e o que não é bom. É como o povo fala, né? A gente come o peixe, mas sempre ele tirando o quê? Os espinhos, tá bom? Fidelidade na doutrina. Doutrina, que ele se refere aqui é a palavra de Deus, tá bom? Não podemos abrir mão, temos que ser fiéis. Caso contrário, nós podemos cair na apostasia, como alguns têm caído na apostasia, tá? A Bíblia, como ele fala, é a nossa regra, né? Nossa regra de fé. Se uma ideia não passa no crivo da palavra, então devemos rejeitá-la. O Espírito Santo é quem nos ajuda a discernir o que é verdade e o que é engano. E por último, combatendo as ideologias. A gente não pode não concordar, entendeu? A gente até pode respeitar. Alguém pode perguntar, o que é que tu acha sobre isso? Eu sempre costumo dizer, eu não acho nada, entendeu? Eu não tenho nada a ver com o estilo de vida de seu ninguém. Agora, dentro de uma abordagem cristã, daqueles que querem viver a vida cristã, eles precisam ouvir, precisam ser ensinados de que aquela prática, aquele comportamento não é um comportamento agradável e ele distorce completamente os desígnios e os preceitos de Deus, tá bom? Então, gente, essa é a nossa lição, tá bom? Desse primeiro domingo, tá legal? Espero aí que você tenha aprendido alguma coisa. Nós temos bons materiais aí na internet, tem muita coisa boa, muitos canais bons que pode estar acrescentando ainda mais esse assunto, tá? Você que tem dificuldade, eu sei que tem, alguns têm essa dificuldade, tá bom? Mas você dá uma assistida no material como esse aqui, eu acredito que já abre bastante aí a tua mente e a te ajudar bastante na tua aula do domingo que vem, tá bom? Então, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se assim Deus quiser. Por favor, nos ajude aí no nosso canal, seguindo, curtindo, se inscrevendo também, que isso com certeza ajuda bastante na propagação. Quanto mais pessoas seguem, mais pessoas têm acesso a conteúdos que são simples, mas que ajudam bastante as pessoas em uma sala de aula. Um abraço, fiquem todos na paz do Senhor. Amém.